Olá pessoal, tudo bom? Eu queria fazer um vídeo. Eu decidi fazer esse vídeo para falar um pouco do que Deus colocou no meu coração hoje. Para iniciar, né, para introduzir, vamos começar então com uma passagem aqui, 1 Coríntios, do capítulo 6, verso 9 até o 10. Acompanhe aqui comigo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 até o 10. Então, 9 até o 10. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Essa passagem que o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, ela revela que o pecado, ele é o principal, né, motivo que impede o homem, o ser humano, de entrar no reino de Deus. Então, a solução, a forma de entrada para o reino de Deus é uma vida de constante, olha a palavra, constante santidade a Deus, consagração a Deus, evitando uma vida de constante pecado e sim uma vida de constante busca pela consagração e santidade a Deus. E como eu faço isso? Qual é o segredo, né? Antes disso, né, o que é o pecado, né? O que é o pecado? A resposta para essa pergunta, o que é pecado, está em 1 João, né, a carta de João, capítulo 3, verso 4. Acompanha aqui comigo. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão à lei. Então o pecado, ele é transgressão à lei de Deus. E como eu já disse anteriormente, a busca constante tem que ser em santidade. Buscar constantemente estar em santidade, consagração e separação para Deus. Essa é a nossa caminhada, que tem que ser constante. E qual é a solução então para que nós possamos ter essa vida constante de santidade, de consagração a Deus? A resposta para essa pergunta nós temos aqui no Evangelho de 2 João, né? Capítulo 14, verso 21. Capítulo 14, João 14, 21. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, aquele que guarda os meus mandamentos é esse que me ama. O segredo é esse, guardar os mandamentos de Deus. Como eu falei, quem transgride os mandamentos de Deus comete pecado. O pecado é isso. Mais uma passagem para ilustrar a solução para viver essa vida de constância em santidade a Deus. Nós temos daí no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, verso 34 ao 40. Verso 34 ao 40. O que diz nessas passagens aqui? Certa vez, né, os fariseus, eles viram que Jesus deu uma resposta que deixou os saduceus em silêncio. Ficaram sem resposta, sem como perguntar mais para Jesus, porque Jesus deu uma resposta que os caras ficou sem palavras. Aí os fariseus, bolando um plano para pegar Jesus, eles foram lá e fizeram o seguinte aqui, ó, no verso tomando conselho, né? Eles perguntaram assim para Jesus, assim, mestre, no versículo 36, mestre, qual é, né, o maior mandamento na lei? E aí Jesus responde, no verso 37,
Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo, semelhante a este, é ame o seu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos, você depende de toda a lei e os profetas. Então, a solução para você cumprir a lei de Deus, andar na palavra de Deus, é amar a Deus de todo o seu coração. De todo, não 80%, não 50%, mas de todo o coração. Quando você ama a Deus, você vai querer cumprir a lei de Deus. Você vai querer seguir a palavra de Deus. Sabe por quê? Antes, né, de responder essa pergunta, a chave então para vencermos o pecado é o amor, certo? É por isso então que lá em Paulo, né, em 1 Coríntios 13, ele vai falar, né, capítulo 13, né, Paulo fala sobre como você pode ter tudo. Pode ser o homem mais inteligente do mundo, pode ter uma fé enorme ao ponto de você ordenar que um monte mude de lugar e ele mude de lugar. Você pode falar a língua dos anjos, mas se você não tiver amor, você não é nada. Olha o que Paulo fala no capítulo 3 de 1 Coríntios. E aí ele fala, né, que os maiores, né, dons, né, os maiores virtudes do Espírito são a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Certa vez eu estava assistindo uma pregação e um pastor falou uma coisa que eu fiquei, caramba, velho, interessante demais. O que é temor a Deus? Eu ficava me perguntando, né, o que é temor a Deus? Muita gente interpreta que o temor a Deus é medo. E não é medo de Deus, assim. É uma coisa muito mais forte e profunda. Quando você ama alguém de verdade, de todo o seu coração, você tem medo de magoar a pessoa, de perder a comunhão com a pessoa. Você já teve algum amigo que você amou, mas amava de verdade a pessoa e, cara, você não queria magoar a pessoa. Você buscava o tempo todo fazer as coisas para não magoar a pessoa. Isso é temor a Deus. É você minuciosamente buscar sempre viver uma vida onde você nunca fique longe dele, porque você não quer, não só você não quer magoar Deus, como você não quer viver longe dele. Isso é temor a Deus, isso é amar a Deus de todo o coração. E é por isso que você vai seguir a palavra de Deus, vai querer viver essa vida de constância e santidade, porque você ama Ele de todo o coração. E você não quer viver longe dele, viver fora da presença dele, porque você o ama. Ele é muito importante para você. Olha que forte. E é por isso que quando Davi ele comete um pecado gravíssimo, ele pega uma mulher casada e pior, para esconder esse adultério, ele mata um homem inocente, né, o marido dela, para poder encobrir o adultério, porque ela tinha engravidado, tudo. Aí para encobrir e não manchar, né, a imagem dele, né, ele mata um homem inocente, manda matar um homem inocente. Mas após tudo isso, ele se arrepende. Por isso que ele é considerado, inclusive, um homem segundo o coração de Deus. Lá no Salmos 51, vamos ver aqui. Salmos 51. Salmos 51. No versículo 11, claramente, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito.
Então Davi está fazendo uma oração a Deus e ele pede: Deus, não me lances fora da tua presença, não tire de mim o teu Espírito Santo. Ele desesperado, porque ele não quer perder a presença de Deus. Ele não quer ficar sem Deus. Ele não quer ficar sem a presença dele. Então, o segredo para você ter uma vida de constância, santidade, é você amar a Deus de todo o coração, ter esse temor. Temor não é ter medo de Deus. Nossa, eu não vou fazer aquilo porque senão Deus vai me castigar. O temor, ele vai muito além. A pessoa não fica preocupada com o que Deus vai fazer com ela. Tanto que, se você for ver na história de Davi, ele não ficou preocupado tanto assim se ele ia perder o reinado, se ele ia perder as amizades, se ele ia perder as riquezas. Ele ficou preocupado em perder a presença de Deus. Ele ficou preocupado em ficar sem o Espírito Santo de Deus. Essa foi a maior preocupação de Davi, e essa tem que ser a nossa maior preocupação. Por isso que esse é o segredo, o amor a Deus. Amar a Deus de todo o coração. E logicamente também em seguida, amar o próximo. Como você ama sua pessoa e como você ama, claro, ao Deus vivo. É isso aí, gente. Espero que tenha ajudado vocês e tenham uma excelente tarde.